Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o professor, psicanalista Cleiton Andrade, autor do livro O Lacan Chinês, né? Lacan Chinês. A gente está falando sobre esse livro, vencedor do Prêmio Jabuti 2016. E esse livro traz como subtítulo, né? Poesia, ideograma, caligrafia chinesa de uma psicanálise. Isso. Quanto tempo de pesquisa para chegar a ele? 4 anos e meio. 4 anos e meio de pesquisa. Foi um bom tempo de pesquisa para fazer esse livro. Essa pesquisa, como eu disse, começou no doutorado. O Lacan, né, para alguns ouvintes possam entender, Lacan seria o segundo nome na psicanálise. Nós temos Freud, que todo mundo conhece, e Lacan seria, digamos assim, o nome mais importante depois do Freud. Então, o Lacan ele nasce em 1901, no início do século XX, e morre em 1981, década de 80. Então, ele é bem próximo de nós. Lacan foi um pouco responsável por recolocar Freud dentro de uma maneira mais próxima da contemporaneidade, com a linguagem, com um modo de pensamento que deixasse o Freud mais atual. Então, essa pesquisa se localiza em Lacan, né? Não é qualquer psicanálise, tem várias psicanálises, diversos autores, Melanie Klein, o Winnicott. Não, é uma pesquisa que tem a ver com a psicanálise lacaniana, com a leitura feita por Lacan. E digamos que o Lacan teria, alguns vão dizer que tem 2 grandes períodos do pensamento do Lacan, que, dizendo de uma maneira geral, cada um desses 2 períodos é marcado por algumas elaborações teóricas, por algumas perguntas e por modos diferentes de responder. A pesquisa que eu havia feito, que envolvia Zen Budismo, para pensar a intervenção do analista, englobava muito essa primeira etapa, esse primeiro momento, que na psicanálise a gente chama de primeira clínica de Lacan. O Lacan chinês ele surgiu perguntando ainda como que é a intervenção do analista, mas dentro das categorias, dentro dos conceitos que estão mais presentes nesse segundo momento da obra do Lacan. E nesse segundo momento da obra do Lacan, o que fica mais em evidência? Se num primeiro momento ele enfatizava mais aspectos simbólicos, como que a gente representa na linguagem as coisas, né? A partir do que eu falo, a partir da linguagem, por onde eu transito, a minha língua, eu vou criando sistemas de representação, de organizar, de como que eu entendo, qual que é o papel de um homem, qual que é o papel de uma mulher, qual que é o papel da sociedade, Deus, e por aí vai. No segundo momento, digamos assim, que o Lacan muda um pouco o foco de pergunta. Ele começa a perguntar mais por aquilo que não se encaixa nesses modelos de representação. O que não se encaixa no modelo do que é um homem? O que não se encaixa no modelo de que é uma mulher? Portanto, se nós estamos vendo aí toda uma discussão acerca do LGBT, né, sobre formas plurais. De gênero. Exatamente. É um pensamento que está totalmente dentro e totalmente sustentável dentro desse pensamento, porque ele questiona justamente que quando você tem uma representação simbólica do que é um homem, uma representação simbólica do que é uma mulher, achando que são 2 lugares estanques e fechados, ele diz, não, interessa agora é aquilo que essas representações são insuficientes. Mas é uma busca pela essência? É uma busca por apontar que a essência ela é vazia, que a essência ela se dá justamente por um espaço não preenchido. Ou seja, digamos assim, se eu digo que a minha essência é vazia, eu não posso dizer que eu adquiri isso ou de nascença, ou biologicamente, ou porque Deus me conferiu isso. A ideia de Lacan era matar Platão, então. Não, são perguntas muito boas, porque tem um filósofo atual, né, viu ainda Lambadiou, que vai dizer que Lacan era platônico.
não é? Então não é nem matar Platão, mas talvez de repensar o que é que Platão está chamando de essência, de ideal. De ideal, de ideia, não é? Porque o Lacan, ele não dá, tanto Platão quanto Lacan não conferem à ideia um substrato pronto e acabado, né? Bom, mas voltando a essa questão do que o Lacan está interessado, justamente nos pontos de desgaste onde as representações simbólicas falham. Então essa pesquisa é como que o analista intervém considerando que a ideia de Platão não é uma coisa fechada, que se fosse fechada todos seriam iguais, não haveria individualidade, não haveria singularidades. E a ideia de Platão não exclui a ideia de singularidade. Então, a ideia de singularidade só pode ser pensada numa subtração do todo. Ou seja, se todo mundo é igual, não há singularidade. Mas deixa eu ser um pouco mais provocativo. Você falou do fato homem. Imagina-se que na sociedade, tentando buscar em qualquer tempo, imagina-se que o homem é aquele que nasceu com órgãos genitais, um pênis. Eu acho que não há sociedade que discuta isso. Não é essencial? Essencial em termos. Por que em termos? Porque uma coisa é você encontrar uma designação para apontar aquele que nasce com uma positividade, com um órgão ali. Outra coisa é você considerar que todas as formas de subjetivação decorrentes desse indivíduo são explicadas e se justificam por essa designação e por esse órgão. Porque se você considera que homem é aquele que tem órgão e por causa disso, homem tem direito a isso, 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 ao contrário de quem não tem o órgão e não é chamado de homem não teria esses direitos, a gente está fazendo uma inflação de sentido, uma inflação simbólica, considerando que as coisas estão... O psicanalista deve se policiar. Ele é um crítico a isso. Deixa eu dar um outro exemplo. O capitalismo, ele sempre se baseia numa ideia de identidade. As propagandas, né? Se você usa tal produto, é porque você é desse jeito. Se você usa outro produto, é porque você é daquele outro jeito. Então vai criando ideias de que você vai consumir aquele produto para você reafirmar ou adquirir uma dada identidade. Então o capitalismo precisa de identidades estabelecidas. Precisa de ideogramas. Precisa de ideias consolidadas em discursos. Precisa de ideias consolidadas. Exemplo, você não vai num hospital e encontra nenhuma enfermeira com chapéuzinho, mas qualquer propaganda tem um chapéuzinho. Exatamente, isso. Diria que a psicanálise se interessa por fazer uma crítica no sentido de apontar que isso não passa de um parecer ser, que isso são semblantes. Tem uma certa forma que se apresenta ali, mas que não é exatamente daquele jeito. Não há uma correspondência unívoca. Portanto, se a gente começa a questionar que existam identidades, né, e começa a entender que existe muito mais a noção de identificação, qual que é a diferença de identificação para identidade? Identificação, você se espelha num outro. Você busca uma outra imagem, você busca uma outra figura, você busca um símbolo. E se você só pode buscar um símbolo, uma outra imagem, alguém para você ficar parecido, porque não há uma identidade, porque tem um espaço vazio. Ou seja, o capitalismo aposta que há uma identidade para que ele possa vender, mas a estrutura do funcionamento de que ele venda é justamente a ausência de uma identidade. Ou seja, ele vende um produto que você pode comprar para você achar que você tem uma identidade. A psicanálise vai intervir para desmontar isso. Na prática, o psicanalista consegue isso? Porque eu entendo completamente que há uma base sólida de pensamento. Certo.
Mas há, entre os psicanalistas atuais, Sim. essa concretização desse pensamento? De qual pensamento? Do pensamento da melhor forma de intervir? Não, é por isso que toca o interesse dos analistas sempre estar pesquisando. Porque não é uma coisa assim, simplesmente por você ser psicanalista, como se fosse uma identidade, e aí agora está assegurado que todas as suas intervenções vão ser precisas, vão ser perfeitas, Por exemplo, vão atingir... temos psicanalistas oposicionistas à ideologia de gênero tal qual ela é propagada pelos movimentos LGBT? Temos. Não é um problema? Temos. Há um problema porque... Não corremos o risco de alguém querer fazer a cura gay? Eu acho que entre analistas, eu não tenho notícia de ninguém que leve a sério a psicanálise, que apoie essa ideia de uma cura gay ou que ache que isso é um desvio ou uma patologia. Não é? Veja, se nós estamos falando agora há pouco da ideia de identidades e questionando a ideia de identidade, se eu imagino que existe uma identidade de um analista, eu estaria imaginando que alguém com um certo ideal, que agiria dessa e dessa maneira, que pensaria dessa e dessa forma. Só que não é isso. Nós temos diversas pessoas diferentes, com ideologias diferentes, com propostas políticas e partidárias diferentes, com pensamentos diferentes, trabalhando com a psicanálise. Não é? A diferença que eu estou dizendo é que se você trabalha seriamente com a psicanálise e defende uma aberração como uma cura gay, eu diria que você está muito mais usando o nome psicanálise para tentar justificar uma ou outra postura que você tem. Porque nem em Freud, nem em Lacan, nós encontramos nenhuma linha em toda a obra que justifique qualquer pensamento dessa ordem. Qualquer pensamento que seja preconceituoso, excludente. Né? Por isso que me parece que a psicanálise é um instrumento de crítica à contemporaneidade, uma crítica ao modelo da modernidade e do capitalismo importante. Porque ele vai justamente, ele coloca detonadores nas bases desse pensamento. Então, a tua pergunta é, e se encontrar alguém com um pensamento conservador que é psicanalista? Tem algum conflito aí, porque essa pessoa não vai encontrar, nem Freud nem Lacan, sustentação para isso. Aproveita o programa para dizer, pule fora desse psicanalista. Pule fora desse psicanalista, exatamente. Não é? Então, só fazendo justamente essa ponte, o pensamento chinês, e a escrita poética chinesa, sobretudo, foi como começou a escrita poética chinesa, foi a ponte para pensar como que o analista, em Lacan, pode intervir também para essa via do não sentido, de uma perda do sentido, apontando uma descompletude em relação à representação. Foi aí que surgiu o Lacan chinês. E como a pesquisa caminhou, você precisou estudar chinês, mandarim, em algum sentido? Sim. Eu encontrei uma passagem do Lacan, de um seminário. O Lacan foi basicamente um psicanalista que fez seminários. Em vida ele publicou um único livro, que ele chamou de Escritos. Eu não sei, ele não sentou para escrever, escreveu vários textos e alguém reuniu, compilou. Então, num dos seminários, com esses cursos orais, que o Lacan deu em 77, ele diz que a interpretação tem que levar em conta a escrita poética chinesa, o que é de principal na escrita poética chinesa, só que ele não explica isso. Então, a minha pesquisa começou aí. O que o Lacan quer dizer? Que a escrita poética chinesa é justamente um ponto central para que o analista possa pensar a interpretação. Eu comecei a ver diversos textos que falavam da relação entre interpretação analítica e escrita poética. Eu me perguntei, por que esses textos estão deixando de fora o chinês, né? O chinesa?
Se o Lacan, quando vai fazer essa relação, vai chamar atenção para esse ponto, ele diz que é a escrita poética chinesa. Então, eu comecei a perceber... Não é um apêndice, né? Uma frase tem ponto final, né? Exatamente. Então, não é à toa que o Lacan disse isso. E comecei a perceber que provavelmente as pessoas que estavam tirando o chinesa da referência não entendiam o que era a língua chinesa, a ponto de considerar isso supérfluo, como se fosse uma alegoria do pensamento do Lacan. Eu falei, não, então é preciso eu conhecer isso de perto para poder entender. Então eu fui aprender mandarim, fui estudar mandarim. Essa parte do aprendizado com mandarim e da linguagem chinesa, eu quero dedicar um bloco, porque eu acho que tem muito o que se dizer. A gente vai para um breve intervalo, voltamos já com o programa Ponto de Vista.